Evangelho de hoje, Oséias? O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 24, do versículo 35 ao 48. Por isso, repete, Oséias, que eu não ouvi, não. Lucas 24, do versículo 35 até o 48. Pronto, Kelvin, agora vamos para o Evangelho do dia. Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Iluminai, Senhor, nossa mente, o nosso coração e dai-nos a docilidade de entender e de viver a Tua palavra. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinha reconhecido ao partir do pão. Enquanto ainda falavam essas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tem. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles, ainda e estando transportados de alegria, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhe disse: Isto é o que vos dizia, quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito, para que compreendesse as Escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, estamos na oitava de Páscoa e a igreja comemora o primeiro domingo da Páscoa, que foi domingo agora que passou, até terminar toda essa semana, como se fosse um grande dia, a grande festa da Páscoa que tudo transforma, que tudo tem poder de mudar em nossas vidas. A Páscoa, ela não é a ressurreição do Senhor que é indiferente à nossa vida. Não, a Páscoa ela muda a nossa vida, a Páscoa ela muda a vida da nossa família, porque Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu o demônio e continua vencendo todos os dias. Se você e eu somos derrotados pelo pecado, pelo demônio, pela morte, é porque nós não acordamos para a ressurreição. Ontem o Evangelho falava da experiência do discípulo de Emaús e hoje o Evangelho vai dando continuidade. E Jesus aparece novamente para os discípulos e eles, espantados, perturbados, inquietos, ainda continuam quase que não acreditando. Eles estão tão espantados de alegria que não conseguem acreditar. Para eles é algo inédito, porque nunca ninguém tinha ressuscitado. Oséias, mais lá no Evangelho de São João, no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. Ali é uma ressurreição, mas não é uma ressurreição definitiva. Lázaro ressuscita, mas depois morre. Jesus ressuscita para nunca mais morrer. E o aspecto do seu corpo era glorioso. Vai falar São Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus é o princípio, ele é o primórdio dos ressuscitados, daqueles que ressuscitarão. Porque ele ressuscitou, nós podemos um dia ressuscitar para nunca mais morrermos. No livro de Daniel fala que no final dos tempos, no juízo final, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Ou seja, alguns ressuscitarão para o céu e outros ressuscitarão para, infelizmente, perecer, apodrecer a vida no inferno. Nem vida se chama, né? Mas a gente chama só para a gente entender melhor. A pessoa vai estar ressuscitado, porém sofrendo para sempre. E nós somos chamados a crer nesse poder da misericórdia,
nós vamos entrar agora no Domingo da Misericórdia. E Cristo, por misericórdia, ele deixou muito claro que ele ressuscitou. É tanto que ele pede um peixe para comer. Até eu e o Kelvin conversávamos domingo sobre a questão da ressurreição, né? E por que Jesus pede o peixe? Outros momentos ele não pede nada para comer. Outros momentos ele pede que Maria Madalena nem o toque, não retenha. Ou seja, há um grande mistério aí na ressurreição, né? Mas Jesus quer mostrar o quê? Que ele está ressuscitado e que o corpo dele é real. Se não fosse real, ele não comeria de forma nenhuma. Uma alma, nunca vi uma alma comendo algo material. Não existe isso, né? Então Jesus mostra a clareza da sua ressurreição. Então isso nega o espiritismo. Você que é católico não pode estar crendo em espiritismo de forma nenhuma. Nem visitar, nem estar lendo livros espíritas. Você pode ter amigos que têm essa crença, porém você não pode cair nessa crença. Porque a igreja reprova com toda força. Porque o espiritismo ele vai ensinando que eu morro, aí depois a minha alma vai para outro corpo e assim vai sucessivamente, por aí vai. Quem crê na ressurreição nega a reencarnação. Porque Cristo, ele não nos dá apenas uma alma velha e um corpo novo, não. Quando ele vence a morte, ele vai nos dar um corpo glorioso e a nossa alma estará junto. O nosso corpo não é vários corpos que você vai passar com a sua alma, não. Jesus não brinca com isso. E é interessante que o Evangelho vai mostrar Jesus também lembrando as passagens que ele falava sobre a ressurreição. E os discípulos antes estavam cegos. Ontem, Jesus explicava pelos salmos, pelas leituras dos profetas, que ele ressuscitou. Ou seja, todo o Antigo Testamento fala que Cristo é Deus, que ele ressuscitou, que ele é o enviado do Pai. O Antigo Testamento, ele é feito para apontar para Jesus. Às vezes, é complicado ler a Bíblia fora da Igreja Católica por um ponto. Falo para você católico, certo? Você que é católico que está me ouvindo. Não queira interpretar a Bíblia do seu jeito, da sua cabeça. Não, eu acho que é assim. Porque a Bíblia, ela fala de Jesus, desde o Antigo Testamento. E você não vai encontrar Jesus no Antigo Testamento se você não for orientado pela igreja. Porque nós, infelizmente, não temos essa capacidade. Mas quando nós estamos mergulhados no que pensa a igreja, aí nós vamos ler a Bíblia, os profetas, o Antigo Testamento inteiro e vamos encontrar Jesus e os ensinamentos dele. No Antigo Testamento, antes da encarnação. Mas para isso você tem que estar embebido de um pensamento católico. E eu tenho incentivado lá no Boa Nova de Paz muito a compra do Catecismo da Igreja Católica. Porque o livro base do católico é a Bíblia e o Catecismo. Você católico tem o Catecismo já? Você quer ler a Bíblia de forma católica? Primeiro tem um coração orante. Mas tem esse coração orante na igreja. Aonde é que você vai aprender? É na igreja. É lendo o Catecismo, é lendo a vida dos santos. É lendo aquilo que a igreja apresenta. É você estando também no sacrário, diante do Santíssimo. É ele que vai te ensinar. Para terminar, eu lembro aqui que São Tomás de Aquino foi perguntado, aliás, ele perguntou a São Boaventura, aonde é o teu livro, onde é a tua biblioteca? E São Boaventura, que era também um grande gênio, né? Amigo de São Tomás de Aquino, doutor da igreja também, abriu a porta e falou, está ali o meu livro, e mostrou Jesus crucificado. E é interessante que Santa Teresa foi proibida de ler vários livros na época dela, por conta de várias perseguições e acusações, e Jesus falou para ela, Teresa, eu serei o teu livro vivo. Ou seja, sejamos homens e mulheres orantes, e sejamos homens e mulheres que são igreja e estão na igreja. E assim nós seremos ressuscitados e felizes, e o pecado não tem mais poder sobre nós. Cristo ressuscitou, aleluia, sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia.